Olá, meus queridos, Pai do Senhor Jesus, que a graça de Deus e o amor de Cristo esteja sobre tua vida, em nome de Jesus. Muito obrigado a você que está chegando ao programa Palavra de Sabedoria. É um grande prazer ter contigo esse tempo de qualidade, esse tempo de Deus, tá bom? Cheiro no teu coração. Vamos dar continuidade à nossa série, O Mundo Precisa de um Pai, aonde faz parte dos estudos realizados pelo pastor Cassie, onde ele reuniu uma série de pesquisas e informações que revelaram a grande importância de influência dos pais na construção de adultos responsáveis para uma sociedade equilibrada, uma sociedade justa. A vida em grupo, ela é um reflexo da vida individual e as decisões individuais reverberam em toda a sociedade. Tudo o que acontece na sociedade, o núcleo familiar tem experimentado. Em todos os sentidos, aquilo que você pode aprovar ou desaprovar, que está sendo constatado no meio social, vem lá do que está acontecendo dentro da casa. Por isso o texto, que eu já li esse texto no último programa, e não custa nada reler novamente hoje. Ele fala exatamente sobre isso, que é Provérbios 22:6, quando vai dizer que ensina, educa a criança no caminho que deve andar. Lucas capítulo 2, versículo 52 também destaca que Cristo Jesus, ele crescia em estatura, em sabedoria, em graça. O desenvolvimento de Jesus ia acontecendo. Falei para vocês no último programa sobre as fases de desenvolvimento do ser humano. E dentro dessas fases de desenvolvimento, tem aquela fase da casa, o impacto até os 11 anos de idade, do pai e da mãe de maneira mais decisiva. Falei também da fase do grupo social, de sair, o aventureiro, conhecer outras pessoas de maneira mais intensa, que é a fase dos colegas, das atividades sociais de 12 a 18 anos de idade. E aí também destaquei no último programa a fase do amadurecimento a partir dos 19 anos de idade. Eu vou continuar as fases de desenvolvimento, porque cada uma delas conta. Inclusive foi a minha temática no último programa. Cada fase conta. Você não deve ignorar aquilo que tem que ser construído, desenvolvido e aprimorado em cada fase, porque o resultado de uma vai influenciar no resultado da outra fase. Se está deficiente alguma questão, algum ponto, alguma área que tinha que ser trabalhada, esta deficiência ela vai prejudicar o desenvolvimento pleno da próxima fase da pessoa. Mesmo considerando que todos nós temos uma alta capacidade de adaptabilidade, existe esse fator. Nós temos uma capacidade de fazer novas conexões, novas pontes, novas construções, mediante aquilo que nos falta. Nosso próprio cérebro, quando não encontra por um caminho, ele busca por outro. Se ele não encontra uma saída pela esquerda, ele vai pela direita. Se ele não encontra uma saída pela porta A, ele vai pela porta B. Ele sempre está procurando a solução do processo que ele vai precisar resolver. Mesmo assim, é muito melhor você, como pai, investir em cada fase da educação do seu filho e da sua própria educação. E já que a gente está falando sobre desenvolvimento, eu achei que ia ficar um pouco incompleto se eu não trouxesse as outras fases do desenvolvimento. Por isso que no programa de hoje eu vou falar sobre as duas etapas, as duas fases da existência do ser humano. Eu vou dar uma continuidade à nossa análise aqui, para que você compreenda como é importante isso para o que você está vivendo. Eu estou te dizendo com muita clareza, tem muitos problemas que você vive hoje que você não precisaria estar vivendo. Tem muitas questões que teus filhos estão vivendo hoje que você não precisaria estar passando por isso. Se você prestar atenção na responsabilidade de educar, no amor para educar, na atenção para educar e investir, vai dar resultado. Famílias que têm logrado êxito, alcançado isso, é porque investiram tempo nisso. Você não pode achar que teus filhos, a tua casa, a tua família, o teu relacionamento dentro de casa,
ele vai fluir de forma espontânea ou vai crescer de maneira espontânea sem haver uma ação, uma iniciativa proposital, intencional. Você tem que pensar sobre isso, porque esse assunto é muito sério e é muito bíblico, gente. O que eu estou te falando é extremamente bíblico. Inclusive na Bíblia nós temos exemplo de pais que foram relapsos, pais que abriram mão do seu papel como orientador, como guia, abriram mão, simplesmente abriram mão. E os seus filhos caminharam por uma rota completamente equivocada. Hora de violência, hora de ganância, hora de avareza, feitiçaria, idolatria, hora num sentimento mesquinho de orgulho, egoísta. Entendeu? É sobre isso que eu estou falando. Eu estou te mostrando as fases do desenvolvimento de um ser humano para que você possa, como pai, você possa se interessar. O que eu estou dizendo aqui é apenas uma pontinha do iceberg. Mas, de repente, aquilo que eu estou te falando vai dar um clique. Vai gerar uma curiosidade, uma faísca, para que você corra atrás. Para que você vá lá e se dedique atrás disso. Como é que eu posso ser um pai melhor? Teus filhos têm quantos anos? Qual a idade deles? Como você pode ajudá-los? Como você pode incentivá-los, encorajá-los, apoiá-los, repreendê-los? Tudo isso faz parte, gente. Tudo isso faz parte. Tá bom? Então, seguindo a sequência, é muito interessante a seguinte questão. A próxima fase, depois da fase do amadurecimento, é chamada fase 4, é a fase do sucesso. Vai dos 26 aos 42 anos de idade. Tá bom? Então agora você já está tratando com uma pessoa adulta. A pessoa já está na quarta fase do seu crescimento, do seu desenvolvimento. 26 aos 42. Foi isso aí que eu falei, exatamente. De 26 a 42. É uma fase de êxito, de alta produtividade. É uma fase que você está produzindo, você está colocando a mão na massa. Você está trabalhando, você está se esforçando, entendeu? Tem um camarada chamado Bob Buford. Ele escreveu uma tese, o Bob Buford, ele trata sobre comportamento de pessoas, e ele escreveu uma tese dividindo a vida em duas grandes etapas. A primeira grande etapa da vida vai até os 48 anos de idade, de 0 a 48 anos de idade. E a segunda grande etapa da vida vai dos 49 e aí segue, 70, 80, conforme o tempo de vida de cada um. Assim, ele ajudou as pessoas a dividirem as suas expectativas sobre o que eles deveriam buscar, deveriam ser, deveriam correr atrás até determinada idade. Isso é muito interessante. Como é que você divide a sua vida? Como se fosse um jogo de futebol, primeiro tempo e segundo tempo. No primeiro tempo, segundo o Bob Buford, vai até os 48 anos de idade, primeiro tempo. Segundo tempo, de 49 em diante. No primeiro tempo, aí casa com essa teoria do desenvolvimento do Erikson. Quando você vai para a fase das realizações, ela está no primeiro tempo da sua vida. Essa fase, até os 48 anos de idade, você está debaixo de muita produtividade. A fase do sucesso, passou na faculdade, se formou, está desenvolvendo um trabalho, conseguiu um emprego, está ganhando seu próprio dinheiro, está realizando seus sonhos, está conquistando casamento, família, está tendo seus filhos, assim vai. Vai uma série de coisas que fazem parte dessa fase dos 26 aos 42 e que se estende mais à frente até os 48 anos de idade. É a quarta fase. E dentro dessa teoria da quarta fase, eu inseri uma outra teoria que divide a vida em duas etapas. E com isso a gente vai entendendo que tem muita coisa para aprender e muita coisa para fazer. Tá certo? Nessa fase, que é chamada de crescimento, de desenvolvimento, você vai até os 42,
depois você tem um intervalo de 43 aos 48 anos de idade, e aí você entra no segundo tempo, que é o tempo de encontrar significado naquilo que você fez, que vai de 49 a 70 anos de idade. Essa fase, quinta fase, a fase da busca de significado. Você não quer mais fazer por fazer as coisas. Você quer fazer, mas tem que ter sentido para você. Depois de 50 anos de idade, a pessoa não se envolve em projetos só por se envolver. Até os 49, você está naquela garra, está naquela força, naquele ímpeto. Você faz muita coisa. É capaz de tocar 3, 4 projetos ao mesmo tempo. Já com 50 anos em diante, você quer se envolver em coisas, mas tem que ter um sentido mais profundo para você. Tem que ter um significado maior, que você está em busca disso. E a fase 7 é a fase do terminar bem, que vai dos 71 anos para frente. Tá bom? É assim que se divide as fases de desenvolvimento, aonde a gente vai construindo legado, vai construindo vida, vai construindo história, vai construindo família. Em que fase você está? Primeira fase é a fase da casa, vai até os 11 anos de idade. Segunda fase é a fase das aventuras em grupo, vai até de 12 até os 19. A terceira fase é a fase do amadurecimento, começa a partir aí dos 19 e vai-se embora até os 21. Aí em 22 até os 42, você está na fase do sucesso, do êxito, do trabalho, da produtividade, ok? Depois dessa fase, você vem a fase do significado. Aliás, você tem um intervalozinho, tem intervalo, 42 anos tem intervalo. Você está se reajustando, de 42 até 48, você está se ajustando. Aí depois você entra noutra fase, que vai ser aquela fase aonde você vai em busca de significado, de 49 até os 70 anos de idade. A partir dos 71, você está na fase de terminar bem. Já começa uma trajetória agora de legado. Qual é o legado que eu vou deixar? O que é que eu vou deixar para as gerações que virão depois de mim? Depois dos 70, a sua visão de vida é muito mais ampla, muito mais completa. Então você está em busca de deixar algo significativo para aqueles que estão vindo depois de você. Essas são as fases e cada uma delas conta. No meio de tudo isso, eu contei para vocês a história de Bob Buford, que para ele a vida se divide em 2 etapas. Antes dos 49 e depois dos 49. Antes dos 49, produtividade. Depois dos 49, significado. Tudo isso para a gente aprender a se ajudar, a gente aprender a se desenvolver e a gente calçar cada etapa para a próxima etapa. Pastor, e quem não pensa em nada disso? Como é que fica? Quem não parou para analisar, para pensar, para refletir sobre cada uma dessas coisas? O que acontece com essa pessoa? Ela acaba, gente, não aproveitando 100% de cada fase da vida dela. Ela consegue viver? Consegue. Ela consegue realizar coisas? Consegue. Ela consegue produzir? Consegue. Consegue ter sucesso? Consegue. Consegue até deixar legado? Sim, consegue. Mas a falta desse conhecimento do que cada fase representa e da importância de cada uma dessas fases faz com que você não extraia daquele período o melhor daquele período, daquele momento. E por isso o meu incentivo hoje aqui. O mundo precisa de um pai, precisa de orientação, precisa de palavra, precisa de trazer esse conhecimento. E esse conhecimento você tem que transmitir para o seu filho. Tem que transmitir na sua casa, tem que transmitir no dia a dia, tem que viver para que você possa usufruir o melhor de Deus para a sua vida. Esta palavra que eu dei para vocês, baseada em Lucas capítulo 2, que Cristo Jesus crescia, cada fase de Jesus foi maravilhosa. Jesus teve a fase como criança, a fase como adolescente, a fase como jovem, a fase adulta. E em cada etapa da existência de Cristo Jesus, ele viveu plenitude daquilo que ele veio fazer. Ele sabia exatamente o que era cada uma dessas fases. É claro que você não é Jesus. É claro que eu não sou Jesus. É claro. Mas o conhecimento que eu estou lhe trazendo pode sim te ajudar a você orientar melhor a sua casa. E se você quiser se apropriar mais disso, faça isso para que você possa ensinar na sua casa.
tá bom? Espero ter incentivado você, de alguma maneira, despertado, no mínimo, uma curiosidade para você correr atrás disso, tá bem? Por hoje é só. Obrigado a você pelo seu tempo, obrigado pela sua atenção, obrigado por interagir com a gente. Deus te abençoe, obrigado pelas suas orações também. E eu quero orar agora pela sua casa, em nome de Jesus. Senhor Deus, nesta hora me ponho, Senhor, no teu altar, pedindo, Senhor, tua graça e sabedoria, Senhor. Como precisamos de tua graça e sabedoria. Nos ajuda, Senhor, a ter o conhecimento cada vez melhor para ajudar nossa casa, nossa família, nossos filhos, a nós mesmos, a sermos pais melhores, a sermos, Senhor, exemplo para nossos filhos, inspiração, Senhor, para a nossa família e sermos, Senhor, contribuintes efetivos desta palavra que cresce e desenvolve a vida dos nossos filhos, a vida da nossa casa. Tem misericórdia de nós, porque somos falhos. Tem misericórdia de nós, Senhor, porque erramos. Tem misericórdia de nós e nos ajuda em nossas fraquezas, que a tua misericórdia venha sobre nós para que possamos vencer nossas dificuldades e limitações, em nome de Jesus. Abençoa cada lar, é o que eu te peço nesta hora. Amém. Gente, por hoje é só. Até o próximo programa. Pai do Senhor.